Queridos, porque o mal é tão real, comum, cruel e abrangente, e porque o mal acontece e permanece na sua vida e na vida de pessoas que você ama. Talvez você já tenha lutado contra o mal de formas diversas, você tem lutado, tem combatido o mal, mas ele permanece, ele é persistente, ele é duro, ele é resistente. Talvez você já tenha se debatido com essas questões, porque o mal é tão real, por que ele é tão comum, tão abrangente e pior, tão cruel? Por que o mal me atinge pessoas que eu amo e permanece? Talvez você tenha se debatido com essas questões, mas há uma questão pior, que é essa: porque Deus tolera o mal, porque Deus tolera, porque Ele não aniquila, não extermina, não acaba com o mal logo. E ainda pior, outra questão ainda pior, porque Deus combate o mal, às vezes Deus combate o mal com o mal, porque às vezes Deus resolve o mal utilizando-se de outro mal. Esses foram os dois conflitos principais do profeta Abacuque, e talvez sejam também os seus conflitos entre Deus e o mal, ou sobre Deus e o mal. E talvez não sejam esses conflitos de Abacuque propriamente os seus, mas você tem tido conflitos, tem sofrido crises relacionadas com essa questão de Deus e do mal. Por que é assim? E como resolver isso? Como superar o mal? Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. Como superar o mal? Vamos falar juntos? Como superar o mal? O nome Abacuque significa abraço, e é um nome muito apropriado, porque este profeta abraçou, se agarrou a Deus, não largou, não desistiu, não se afastou de Deus, em tempo algum, em momento nenhum, em circunstância nenhuma, em pressão, aflição nenhuma, ele arredou o pé de Deus, ele não se afastou 1 milímetro de Deus, ele se agarrou a Deus, ele se abraçou a Deus, como qualquer ser humano deveria fazer. Qual é o contexto de Abacuque? Escute bem, o rei Josias reinou do ano 640 ao ano 609 antes de Cristo. Ele reinou no chamado Reino do Sul, Judá, e esse rei levou a efeito uma maravilhosa reforma religiosa, espiritual, no reino de Judá. O povo, nos dias de Josias, voltou a obedecer a Deus. A lei de Deus voltou a ser reconhecida, valorizada, buscada, obedecida. Houve uma profunda e ampla reforma espiritual, teológica, doutrinária, durante os dias de Josias. Porém, depois da morte de Josias, tragicamente, o povo mergulhou de novo na idolatria e toda espécie de perversidade. Abacuque profetizou nesse contexto terrível, nesse contexto difícil de encarar, de suportar para um homem ou para uma mulher de Deus. Foi nesse contexto que Abacuque profetizou, de tremenda apostasia do povo de Deus, da palavra, da verdade, da lei, da aliança com Deus. Por volta do ano 608 a.C., Abacuque profetizou. E observando tanto mal à sua volta, a tristeza, a angústia, os questionamentos encheram o coração de Abacuque. Como é que ele superou isso? Como Abacuque superou o mal? E como nós podemos fazer o mesmo? Como podemos superar o mal que nos atinge? As nossas aflições, decepções, angústias. O fato de nós observarmos e sofrermos o mal em nós mesmos, na nossa nação, na nossa família. Como é que nós administramos isso? Como devemos enfrentar o mal? Como podemos superá-lo? Principalmente porque o mal tem uma relação direta com Deus, nessa questão de questionamento. Quando nós fazemos questionamento sobre o mal, Deus está no meio, Deus está no centro da questão. Como foi o caso de Abacuque. E lembre, com a palavra superar, eu não estou querendo dizer você se livrar do mal, deixar de sofrê-lo aqui e agora. Não.
Quando eu digo superar, eu quero dizer como você pode compreender o mal biblicamente. Como você pode compreender essa questão de Deus e do mal biblicamente, corretamente. Como administrar o mal eficazmente. Como não ser derrotado, vencido, esmagado pelo mal. E principal, como crescer espiritualmente na experiência e na convivência com o mal. Isso aconteceu com Abacuque. Ele superou o mal. Não deixou de sofrê-lo, mas teve uma experiência de superação do mal. Como eu e você podemos fazer isso? Com Abacuque, nós aprendemos como superar o conflito sobre Deus e o mal. E mais, como sermos instrumentos de Deus contra o mal neste mundo. E na igreja de Cristo e na nossa família. Qual é o processo? Qual é o processo que nós aprendemos nesse texto? Em primeiro lugar, irmãos, todos juntos, ore persistentemente contra o mal. Você tem orado contra o mal? Ore persistentemente contra. Versículos 2 a 4. Quais eram as manifestações do mal que Abacuque observava? Ele descreve em 7 palavras que está nesses versículos. Violência, essas eram as manifestações do mal que Abacuque sofria. Violência, iniquidade, opressão, destruição, contendas, litígio e injustiça ou ilegalidade. Ele diz: a lei se afrouxa, a justiça é torcida. Nós não estamos, isso não é nada estranho para nós, não é? Nada estranho para mim e para você. O que Abacuque fez diante dessa realidade? Ele teve, queridos, a reação mais correta e eficaz que um servo de Deus pode ter diante do mal. Sabe qual é a reação mais correta e eficaz que você pode e deve ter diante do mal? Abacuque clamou a Deus até ter uma resposta. Ele clamou a Deus até ter uma resposta. Esse homem de Deus não foi conformista, desistente diante do caos da sua sociedade. Queridos, me parece que hoje a igreja está vivendo uma terrível passividade diante do mal. O mal que inunda o seu país. Me parece que está havendo uma intensa, uma funda apatia, indiferença do chamado povo de Deus, dos chamados cristãos bíblicos. Está havendo uma imensa apatia, indiferença nossa em relação ao mal que inunda a nossa cidade, que inunda o nosso país. Eu não vou dizer nem o mal que inunda o mundo. Abacuque não procedeu assim. Ele não reagiu dessa forma. Querido, se nós prestarmos atenção, Abacuque está descrevendo a sociedade brasileira. Mas a nossa condição é muito pior, porque, primeiro, o Brasil é muito maior, e demograficamente também, muito maior do que o reino de Judá, lá em Israel, há mais de 2000 anos atrás. O Brasil é muito maior, e os pecados que se cometem hoje, pelas características, pelas propriedades da nossa época, os pecados que se cometem hoje são muito mais sofisticados, diversificados. Veja a lista das maiores iniquidades que, a meu ver, assolam o Brasil, assolam a nossa nação. Iniquidades seculares. Você já me ouviu falar várias vezes delas. Iniquidades seculares. Humanismo secular, evolucionismo, relativismo, pragmatismo, marxismo, libertarianismo, secularismo, feminismo, homossexualismo, doutrinação nas escolas, criminalidade, corrupção, impunidade, aborto, divórcio, ideologia de gênero, pedofilia, isso para citar só algumas iniquidades. A lista é imensa. Cada um de nós devia ter a curiosidade de estudar, de saber o que significa isso. O que quer dizer cada um desses ismos. Eu vou saber para eu poder orar melhor acerca disso. Para eu ter mais consciência para orar e ter o coração mais aflito
e mais pronto, disposto a orar a respeito disso. Olha as iniquidades religiosas. Ecumenismo, isso aqui é o próprio anticristo. É a segunda besta de Apocalipse 13. Neopentecostalismo, espiritismo, romanismo, toda a idolatria, as heresias e as idolatrias romanas, ocultismo, satanismo e outras muitas seitas e heresias. As iniquidades religiosas, queridos, transbordam na nossa sociedade. E olha as iniquidades da chamada igreja verdadeira. Iniquidades no meio da igreja, abrigadas, promovidas pela chamada igreja verdadeira. Secularismo, mais do que nunca os cristãos amam este século e estão envolvidos com ele de um modo terrível, doloroso, triste. Secularismo na igreja, individualismo, omissão, ortodoxia morta, heresias teóricas e práticas dentro da igreja chamada verdadeira. Igreja que se declara bíblica, cheia de heresias teóricas e práticas. Por exemplo, há na igreja hoje, irmãos, um tremendo descaso com a verdade. Muita gente fala assim, talvez você já ouviu: eu sigo Cristo, eu não sigo doutrina, não. É por isso que a igreja está, essa bandalheira que está. Eu sigo Cristo, eu não sigo doutrina. Tem pastor que segue esse moto, né? Tem pastor que é adepto dessa ideia. Queridos, o que Deus está requerendo? O que Deus está esperando, acima de tudo, de mim e de você, no meio desse caos? O que Deus está requerendo e esperando de nós? Ele está esperando e requerendo, acima de tudo, que nós utilizemos a melhor arma contra o mal que somente os filhos de Deus podem usar. Qual é essa arma? Oração intensa pelas intervenções julgadoras e salvadoras de Deus sobre esse mundo, sobre esse país. Deus está convocando, Deus está chamando, Deus está conclamando a mim e a você para oração intensa, oração fervorosa, pelas intervenções julgadoras e salvadoras de Deus sobre a nossa nação. Até porque foi isso que Abacuque fez. Ele é o maior exemplo para nós. Abacuque orou para que Deus castigasse o povo de Judá. Deus castigasse, que Deus trouxesse juízo sobre a sua nação, sobre os ímpios do seu povo. Abacuque orou para que Deus trouxesse juízo sobre o pecado, a iniquidade, a apostasia do povo de Judá, e que Deus salvasse os que tinham de ser salvos. Que Deus limpasse o povo que ele queria limpar no meio daquela nação. Então Abacuque orou por intervenções salvadoras e também julgadoras, por juízo e salvação de Deus. Ele orou por julgamento de Deus sobre Israel e por salvamento de Deus para a nação. Eu estou dizendo que eu fico admirado porque parece que eu não observo muito isso hoje. Parece que não é muito comum hoje pessoas que creem no poder da oração. Eu vejo os crentes cantando: eu creio no poder da oração. Mas às vezes, irmãos, eu tenho a impressão que muita gente da comunidade reformada não é pessoa de oração, não tem vida de oração. Às vezes eu tenho a impressão, por outras razões, por outras observações que eu faço, e pelo volume de pessoas na reunião de oração. Parece que muitos cristãos hoje não creem no poder da oração. Você crê no poder da oração? Nós cremos, queridos, no poder da oração. Irmãos, imagine o que pode acontecer se cada um de nós for um Abacuque espiritual. Imagine o que pode acontecer. Queridos, me perdoe dizer, se você não concorda comigo, tudo bem, ótimo, não dá problema nenhum. Mas, irmão, o isolamento social no Brasil, eu não sei por que Deus está permitindo, eu não sei porque Deus tem, que propósitos Deus tem no isolamento social. Talvez seja juízo sobre o povo brasileiro e disciplina sobre a igreja. Mas o tal do isolamento social no Brasil é uma coisa que já está evidentemente, a meu ver, é algo satânico, é uma obra satânica. E pode falar, quem quiser falar, que eu estou sendo radical, que eu estou sendo não sei o quê, que eu estou sendo obscurantista, sei lá, fanático. Fale o que quiser.
Isolamento social está sendo um instrumento de Satanás para arrebentar com a nação, arrebentar com esse país. Eu estou dizendo que não se deve usar regras, todos os recursos possíveis para combater a pandemia, para combater a propagação do vírus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que algo que viesse de Deus, irmãos, seria uma estratégia poderosa, eficaz, que existe para combater o vírus. E outra estratégia poderosa, eficaz, sábia, inteligente, para preservar e sustentar a economia da nação. Isso sim seria, poderíamos dizer que é obra de Deus, da providência de Deus. Mas talvez o mal está aí, então o mal está aí. Está aí o mal, sabe? Olha, talvez pior do que o vírus no Brasil agora, e desde o início, pior do que o vírus é o isolamento social. Porque é um método que não funciona, não dá resultado. Você sabe, 84% das pessoas infectadas na cidade de Nova York, estavam dentro de casa, estavam isoladas. E por outro lado, no Brasil, nunca existiu verdadeiro isolamento social. Nunca existiu real isolamento social no Brasil. Existiu um projeto político de destruição da economia brasileira, com o alvo satânico também de destruir o governo federal. E o que eu e você estamos fazendo? Talvez nós estamos até concordando com isso aí. Querido, o que incomodou Abacuque? Incomoda você? O que afligiu? O que angustiou Abacuque? Angustia você? Qual tem sido a sua agenda de oração? Qual tem sido a sua agenda de oração? Será que você está orando somente por seus problemas pessoais, por suas necessidades pessoais? Será que você está orando somente pelos seus familiares? Somente pelos seus projetos pessoais? Eu pergunto, o seu coração se inflama em oração pela sua cidade, pelo seu país e pelo mundo? Seu coração se inflama em oração? Isso era o que acontecia com o coração de Abacuque. Era essa a realidade desse homem de Deus. É claro que nós devemos orar fervorosamente, persistentemente, pelos nossos males pessoais. E é isso que nós aprendemos também com Abacuque. Mas também temos que orar persistentemente pelos males nacionais, pelos males comunitários. É isso que comprova, queridos, o nosso amor, nosso verdadeiro amor a Deus, ao reino de Deus e aos homens. Nós amamos a Deus, nós amamos acima de tudo a Deus e o reino de Deus. Então nós vamos orar, Senhor, julga e salva também, envia redenção, envia salvação sobre esse mundo, sobre esse país, envia juízo, Senhor, e envia salvação, mas não deixa a coisa continuar como está. Foi isso que Abacuque fez, ele não se conformou, ele não se acomodou, ele não foi passivo, negligente, diante da horrível realidade da sua nação. Deus está convocando a mim e você para sermos Abacuques nesses dias, queridos. Abacuques nessa hora.